Boa noite, bem-vindos a esta noite informativa. Reforço das relações políticas, acordo na área de energias renováveis e alargamento da cooperação no setor da defesa estão entre as principais incidências da visita de Estado que o Presidente da República, Filipe Nyusi, efetuou à Índia. Reforço de relações políticas e diplomáticas através de encontros de nível presidencial e ministerial, diplomacia econômica através de fóruns empresariais, abertura ao investimento estrangeiro, acordos assinados, entre os quais o referente a energias renováveis, são as principais incidências da visita de Estado do Presidente da República, terminada esta sexta-feira na Índia, com visita à Universidade de Agricultura no estado de Gujarat, o segundo mais industrializado daquele país asiático. Nesta instituição de ensino, o Presidente da República e sua delegação aferiram a dinâmica da agricultura deste país, que é referência mundial a partir do ensino. Vimos que há espécies de sementes que estão a ser aplicados resistentes a doenças. Portanto, em vez de gastar mais dinheiro para fumigação, para o tratamento, a própria semente já elimina algumas doenças. Então, são essas experiências que estamos a ter, incluindo, e aquilo que disse inicialmente, que a formação humana. Investir no homem, o homem que percebe o que está a fazer e que gosta de fazer. Ser ali um agrônomo ou um especialista do laboratório ou de sóis, e o próprio agricultor ter a consciência do que está a fazer e gostar de fazer. Esta mentalidade que estamos a incutir no trabalhador está a surtir efeito. O Presidente da República referiu ainda que nesta visita presencial foi abordada a necessidade de reforço de cooperação entre os dois países para a proteção dos recursos marinhos em diversas vertentes. Essa cooperação, temos sempre dito que o combate à pirataria primeiro. Neste caso, para nós, ainda vai mais. O pesca ilegal, que isso não envolveríamos diretamente a Índia, mas o combate à pirataria ou então a poluição da natureza no mar, esse não pode ser combatido unilateralmente. No mundo não se faz unilateralmente. Portanto, é preciso haver convênios, haver acordos, haver cooperação. Nós estamos a trabalhar na região com Tanzânia, estamos a trabalhar com a África do Sul, mas já estamos a trabalhar com eles no sentido de troca de informações, troca de técnicas. Os nossos marinheiros, sobretudo os jovens que fazem curso de marinhas na academia, embarcam nos navios da Índia para poderem, quando estão a passar pelo canal de Moçambique, vão até na fronteira com Madagascar ou Ilhas de Reunião, etc., para poderem treinar. Mas, sobretudo, a troca de informações tem ajudado bastante. Refira-se que, para além do nível presidencial, outros acordos do nível ministerial e empresarial foram rubricados durante a visita de Estado de Filipe Nyusi à Índia. A Índia vai apoiar Moçambique na irrigação agrícola e acolher mais técnicos moçambicanos para a formação na Universidade de Agricultura no estado de Gujarati. Há um ponto focal que é o diretor de pesquisa, que vai trabalhar conosco para desenvolver parcerias que têm em vista a formação de quadros aqui na Índia, cursos de curta e média e longa duração, mas de média e longa duração, privilegiando a pós-graduação, sobretudo para a investigação e extensão agrária. Mas também a possibilidade de o governo indiano, através da universidade e de outras entidades, desenvolver conceitos de desenvolvimento agrário no uso de solos e água. Neste quadro, o nosso Instituto Nacional de Irrigação, representado pelo respectivo diretor-geral, estabeleceu um memorando de entendimento com um grupo de irrigação e que intervém em toda a cadeia de valor para ensaiar modelos de sistemas de irrigação dirigidos para os pequenos e médios produtores, tendo em vista a existência de o recurso água sempre presente nas pequenas e médias unidades produtivas. Ainda na Índia, a Confederação das Associações Económicas de Moçambique e sua congênere daquele país asiático assinaram um memorando de entendimentos para troca de informação sobre oportunidades de negócio e diálogo público-privado. O acordo que assinamos em Delhi foi com a nossa congênere daqui da Índia, no sentido de transferirmos a informação de oportunidades e também
de empresários com interesses e nós também do lado moçambicano também procurarmos responder àquilo que são os interesses dele. Mas ainda mais é a experiência que nós queremos trocar. Como sabem, a CTA tem uma experiência já longa do diálogo público-privado, mas eles têm uma outra experiência da interação, do envolvimento na economia em si. Portanto, é isto que nós queremos trocar, estas experiências que eles têm, porque são uma potência, é uma confederação que merece respeito, é uma confederação com uma pujança muito grande, determina algumas regras de jogo na parte económica. Portanto, nós queremos trocar essas experiências com eles, tanto como eles também querem ouvir do nosso lado o potencial que nós temos nesta coisa chamada diálogo público-privado. Voltamos ao país, onde o município de Nacala não tem dinheiro suficiente para cumprir o plano anual de atividades. Para resolver a dificuldade, a Idealidade vai propor à Assembleia Municipal a revisão do orçamento para este ano. O município de Nacala está com déficit orçamental calculado em 34% do orçamento previsto para este ano. Esta situação poderá, de certa forma, comprometer o cumprimento das atividades planificadas pela Idealidade neste segundo ano do mandato, no entender da vereadora para a área de construção e urbanização no Conselho Municipal. Aliás, de um total de 70% do orçamento anual que o Estado devia canalizar este ano, o Executivo do Rio Chonguissau recebeu uma quantia correspondente a 33%, o que deixa o município sem capacidade financeira para dar resposta às ações planificadas. Muitas atividades de combate à erosão que tinham sido planificadas não vão ser realizadas, porque não recebemos nenhum fundo para esta atividade de reabilitação ambiental. Nós tínhamos planificado de fazer a estrada principal de 3 km, não vamos fazer. Tínhamos planificado de reabilitar os postos, as residências dos postos administrativos, não vamos fazer. Tínhamos planificado abrir alguns arruamentos nos bairros de expansão, mas como a abertura necessita de aluguer de equipamento, necessita de indemnização em algumas zonas, são valores grandes, então essas atividades não vão ser realizadas este ano. Para fazer face ao déficit orçamental, o município de Nacala viu-se obrigado a submeter à Assembleia Municipal Local a proposta de revisão do orçamento. Como a estrutura central, os órgãos centrais não vão dar aqueles valores, tinham que ser reduzidos. Então, reduzindo esses valores também é revisto o próprio plano de atividade, porque esses valores todos incidiam também na realização de alguma coisa a nível do município. Como nós somos a minoria, a maioria aprovou, mas nós não aprovamos porque continuamos achando que era necessário fazer contenção de despesas, essencialmente no combustível, que achamos que no primeiro trimestre o valor que foi gasto no combustível não justifica o aumento dessa verba. Refira-se que o déficit orçamental que o município de Nacala recente acontece numa altura em que aquela cidade portuária debate-se com problemas das estradas, abastecimento de água, desemprego, insuficiência de salas de aulas, hospitais, criminalidade, entre outros. A Confederação das Associações Económicas e a Associação das Pequenas e Médias Empresas de Moçambique juntaram empresários em Nacala para discutir oportunidades de negócios. Com a duração de um dia, o Fórum Empresarial do Setor Privado, realizado na cidade portuária de Nacala, que juntou à mesma mesa empresários de diferentes ramos que operam a nível da Zona Econômica Especial de Nacala, discutiu, dentre vários pontos, a fase considerada transitória, caracterizada pela redução de volumes de venda que se resiste em vários estabelecimentos comerciais, oportunidades de negócio e desenhar estratégias visando ultrapassar a crise. Assistiu-se um período em que houve muitos investimentos, estavam muitos estrangeiros e havia muita circulação da moeda. Mas neste momento estamos com uma economia praticamente abrandada, em que vai ser um estabelecimento, encontra-se muito pouco movimento e houve um investimento. O empresário nacional investiu para acompanhar a dinâmica dos grandes projetos, mas
nós acreditamos que é uma fase passageira. Reiteramos a nossa abertura e prontidão para juntos continuarmos a promover o nosso setor privado, criando condições reais que facilitem a sua atividade econômica e contribuam para um bom ambiente de negócio. Os participantes deste primeiro fórum empresarial do setor privado que se realiza em Nacala, organizado pela CTA e a Associação das Pequenas e Médias Empresas, saúdam a iniciativa e dizem que a mesma vai, sem dúvida, alavancar a economia da região norte do país, em particular da Zona Econômica Especial de Nacala. Esta é uma oportunidade ímpar para todos nós partilharmos a importância daquilo que é o desenvolvimento econômico do país. O desenvolvimento econômico do país tem vários ângulos, tem vários vetores de avaliação. Uma coisa que nós observamos é que em Nacala há muita deficiência de serviços. A prestação de serviços em Nacala é bastante deficiente. Em Nacala há muitas pessoas que têm dinheiro e que não se sentem empresárias. Então, há uma necessidade de incutir isso na cabeça das pessoas, por forma a que se comporte como empresário. Porque a partir da altura em que tu tens alguns dependentes, nós estamos a falar de funcionários que fazem parte de uma certa organização, essa pessoa já é empresário. Depois do Sul, a CTA e a Associação das Pequenas e Médias Empresas de Moçambique prevêem escalar com esta iniciativa as outras capitais das províncias das regiões centro e norte do país. 52 pessoas morreram em Manica, vítimas de acidente de aviação durante o primeiro semestre. Dados da polícia apontam que no mesmo período do ano passado foram registrados 101 acidentes que resultaram em 88 vítimas mortais. Para inverter o cenário, a polícia está a desdobrar-se em campanhas de fiscalização rodoviária, decretando tolerância zero a quaisquer situações que possam constituir perigo de acidentes de aviação. A STV acompanhou uma operação policial em que, em menos de 1 hora de tempo, conseguiu fiscalizar 35 viaturas e, nesta operação, a polícia apreendeu 3 viaturas em que os seus condutores encontravam-se a dirigir em estado de embriaguez e os outros 12, portanto, as suas viaturas encontravam-se com deficiências na iluminação. Bom, até o momento, como o trabalho ainda está a decorrer, mas até o momento temos o registro de mais ou menos 35 viaturas fiscalizadas. Destas, cerca de 12 têm deficiência de iluminação e as restantes, seus condutores, portanto, foram impedidos de conduzir temporariamente porque estavam na situação de condução sob efeito de álcool. A polícia reitera, no entanto, o apelo de que os condutores não devem dirigir viaturas sob efeitos de álcool. O apelo que deixamos é que, portanto, quando os condutores tiverem que se fazer ao volante, não devem consumir o álcool. E é preciso que se repare essa questão de iluminação, porque em algum momento tem estado na origem dos sinistros estradais ao nível da nossa província. E o outro apelo que deixamos é que também os condutores que optarem por fazer alguma viagem têm que fazê-la ao longo do dia e não no período noturno, tendo em conta que a condução noturna não é aconselhável, não é segura. Além das 52 vítimas mortais, registros policiais apontam para 86 o número de feridos graves resultantes de acidentes de aviação no primeiro semestre deste ano. O suicídio é responsável pela morte de mais de 800 mil pessoas por ano no mundo. O último relatório sobre a matéria, divulgado pela Organização Mundial da Saúde, classifica Moçambique como o país africano com o maior índice de suicídios. Motivos passionais e o elevado custo de vida são apontadas como as principais razões. O suicídio é a segunda principal causa de morte em todo o mundo. Se por um lado as pessoas são capazes de fazer tudo para continuar a viver, surge uma grande questão. O que leva as outras pessoas a tomar a decisão de acabar com sua própria vida? Tomei petróleo uma vez, tomei comprimidos, mas depois olhei para os lados e vi que não, o que eu estou a fazer está muito errado. A mulher que chora inconsolavelmente tem 26 anos de idade e já tentou suicídio várias vezes. Já pensei várias vezes em me suicidar, sei lá, passar numa rua como se pudesse vir um carro até no mesmo chaba, tipo,
Se pudesse acidentar, o cara ia morrer para poder esquecer esses problemas todos, porque a vida não tem sido muito fácil assim para mim. Eu trabalho sozinha, tenho que sustentar, pagar a renda de casa, cuidar das 2 crianças, que nem consigo. É muito difícil, muito mesmo. O desemprego, a questão de medo de perder o emprego e também os problemas familiares, relacionamento familiar que às vezes é delicado, problemas financeiros, que é uma das causas apontadas em quase todo o mundo como uma das que leva efetivamente ao cometimento do suicídio. O medo de que os 2 filhos sofram e o apoio da igreja são as únicas razões que levam a mulher a desistir sempre que pensa em se suicidar. Sempre depois vinha aquela força, que eu não sei mesmo de onde é que essa força aparece, mas sempre mesmo pensei nos meus filhos. Eu acho que olhando para eles, eu vejo que vale a pena viver. Eu vejo que vale a pena viver. Eles é que são a minha fonte de inspiração. A Bíblia ela nos mostra que, como seres humanos, sem Deus nada podemos fazer. Está escrito isso em João, sem Ele nada podemos fazer. E se não podemos fazer nada sem Ele, a primeira coisa que pode ser vista como razão de suicídio é o homem vivendo longe de Deus. Quando o homem está longe de Deus, quando o homem está fora da cobertura daquele que o criou, trouxe à existência, sabe o que o homem precisa, o que o homem falta, o homem vai ser sempre uma pessoa insatisfeita e irrealizável. Dados da Organização Mundial da Saúde, publicados no ano passado, revelam que Moçambique é o país africano com maior índice de suicídios. O documento aponta que em 2012, 4.360 pessoas colocaram fim à sua própria vida. Os suicidas são geralmente pessoas com idades que variam dos 15 a 29 anos. Há uma ligeira tendência de aumento dos casos de suicídios. Estamos a pensar em desenharmos um estudo mais abrangente para vermos se realmente o que a OMS está dizendo constitui a verdade ou não. A imprensa tem tomado pouco conhecimento do que acontece efetivamente todos os dias. As unidades sanitárias também recebem apenas poucas pessoas que são vítimas de suicídio. A polícia também tem números bastante baixos, mas o que acontece efetivamente é que o número está a aumentar. Aumenta também porque a dinâmica atual da sociedade tende a ter elementos para os quais nós não estávamos preparados. E por isso, muitas pessoas, para resolver os problemas que têm enfrentado, quando vê reduzir a sua capacidade de enfrentar, acabam tomando a decisão de suicidar-se. Os homens lideram a lista de suicídio à escala mundial. Moçambique não foge à regra. Dos mais de 4.300 casos registrados pela Organização Mundial da Saúde em 2012, pelo menos 2.721 foram cometidos por homens. As decepções amorosas são a principal causa. Eu namorei com uma moça, tivemos uma relação já faz 2 anos. Depois eu me comprometi com ela. Depois de ter me comprometido com ela, depois ela me traiu, tá vendo? Depois dali, eu não sei quase o que aconteceu. Porque de repente eu tive esse tipo de pensamento em que é suicidar. Depois apareceu meu irmão e meu vizinho, estava também meu primo. Depois dali, me pegaram, me levaram para o quarto, começaram a falar para mim: pá, você não pode fazer isso aqui, mas aqui. Quase me trancaram, depois não tive mais outra ideia de fazer aquilo. Uma dor que ainda incomoda o jovem e até hoje o faz não gostar de se lembrar da separação. Afinal, foi mesmo em março de 2015 que tudo aconteceu. Eu pensar naquilo é porque viu o quê? Pensei no tempo que eu gastei com ela, tá vendo? Pensei no tempo que eu gastei com ela, mas por que ela fez isso aqui? Porque eu já tinha competido com ela desde há muito tempo até agora. E por que é que aconteceu isso aqui? Tá vendo? O sujeito que vai cometer suicídio comunica o suicídio, conversa sobre o suicídio. Por quê? Porque o suicídio é um grito de dor.
Ou seja, ele está a comunicar às pessoas de que alguma coisa não está bem com ele. Nesse processo de comunicação, por falta de conhecimento de que aquilo é relevante, é importante e precisamos de prestar atenção, se não damos a resposta ao grito que ele nos apresenta, o outro passo é, de fato, quando a pessoa já está super saturada, a dor é intensa e ninguém lhe ouve, volta de novo a fazer uma comunicação. Por exemplo, há discursos que são comuns nessa situação. Falar de coisas que não são comuns no dia a dia. Começa a ter ideias que, se as pessoas percebessem, não, essa pessoa não parece estar bem. Mas é aquela coisa, está a brincar, isto não é nada. Por exemplo, informação como esta. Eu quero fazer um grande projeto. Quero construir uma grande empresa. Você olha para essa pessoa, que recursos tem para fazer essa tal grande empresa? Ou quer fazer uma grande viagem, quer ir aos Estados Unidos ou ir à Europa, mas quando você olha, não tem recursos para fazer essa tal grande viagem. Aquela é uma comunicação que está escondida, que não vai dizer. Às vezes, à medida que vai passando o tempo, vai falando sobre morte, ou recorda-se de familiares que morreram. O discurso dele está sempre a falar sobre morte. Que ultimamente há muita gente que está a morrer, acidentes estão a matar muitas pessoas, nos hospitais morre muita gente. Quer dizer, toda a vida dele, cada 5 minutos, a conversa dele está ligada à questão da morte. As feridas do amor não correspondido ainda não cicatrizaram por completo. Mas hoje, Neves tem muitos motivos para querer continuar vivo. O irmão mais velho dos meus irmãos, então tem que ser um exemplo deles. Tem que ser um exemplo dele. Então, eu não fumo, não bebo. Então, eles também devem seguir o meu exemplo, o exemplo do mais velho. Então, se eu estar aí, como eu queria fazer, me suicidar, então, eles iam ficar como? O nosso irmão fez aquilo, mas bem, por que ele fez aquilo? Então, como eu escapei daquilo, então, para ver que eu escapei daquilo, porque então tem que ser um bom exemplo e fazer uma coisa boa, que mesmo a minha mãe tira orgulho de mim. Sim. Isso. Muitas vezes nós mesmos é que desvalorizamos os sintomas ou a mudança ou a alteração da nossa conduta. Se eu já não tenho o mesmo prazer ou não sinto o mesmo prazer das coisas que me traziam alegria, por exemplo, passear com amigos, ir às festas, dormir com aquela tranquilidade, começar a perder o apetite, portanto, animicamente começar a perder aquela força, aquele ânimo de fazer as coisas. Quando eu vou percebendo que isto está a alterar o meu dia a dia, desde cedo deveria pedir ajuda. A ajuda pode ser, primeiro, das pessoas mais próximas. Só que às vezes, quando nós aproximamos as pessoas mais próximas, a família, aos nossos parceiros, aos nossos amigos, a tendência de nossos amigos é menosprezar isso. Ou seja, dizer, isso não é nada, com o tempo isso vai passar. Se a pessoa, no lugar de receber ajuda, antes, pelo contrário, recebe a informação de que isso não é nada, aquilo vai entrar num ciclo. Enquanto não se vencer a causa da depressão, por exemplo, é a tal pressão que nós recebemos no serviço. A pessoa se esforça tanto, mas não recebe a aprovação do serviço. Cada vez que está a querer descansar, recebe mais um pedido de trabalho, mais outro. E quando volta para casa, em vez de encontrar a casa como lugar de refúgio para receber o apoio e a consideração da família, lá em casa também encontra outros problemas. À medida que vai passando o tempo, ele entra num ciclo vicioso. Em Inhambane, um realizador de um filme sobre suicídios enforcou-se uma semana depois de lançar o vídeo. A província de Inhambane é provavelmente a que mais casos de suicídio registra. Só para termos uma ideia, de 2013 até o primeiro semestre de 2015, 67 pessoas tiraram as suas próprias vidas por frustrações da vida. O caso que nós vamos ver a seguir é de um jovem da cidade da Machis que, frustrado com a vida,
decidiu contar a sua própria história no filme. O filme Mil Problemas, Uma Solução foi produzido e filmado na cidade de Machixe. Os personagens são fictícios, mas retratam a história de vida do seu realizador, Jugas Samuel, um jovem que estudava filosofia na Universidade Pedagógica naquela cidade. No filme, Jugas conta as suas frustrações amorosas e as dificuldades que sempre teve para encontrar alguém com quem pudesse namorar. Depois de várias tentativas durante anos, Jugas encontrou uma namorada e entre beijos e trocas de carinho, os dois acabaram separados pelo facto de pensarem diferente. Eu não quero entrar, eu já disse não quero entrar. Então tchau, já não tem tempo mais para ti, não quero esperar, me deixa. Quando finalmente Jugas encontrou alguém que parecia ser a pessoa que procurava, alguns meses depois, a sua nova namorada distancia-se para juntar-se com outra pessoa e, frustrado, Jugas dá-se por vencido e decide dar cabo da sua própria vida. Tal como no filme, Jugas Samuel, com recurso a uma corda, semanas depois tirou a sua própria vida. Esta é, sem dúvidas, uma história triste que termina de forma triste. Mas o mais triste ainda é que, iguais a esta história, há muitas outras que acontecem na província de Inhambane. É que só no primeiro semestre deste ano, 38 pessoas decidiram tirar a sua própria vida, frustradas com ela mesma. As imagens são de Félix Jamis, Hugo Firmino, para a STV. Muito bem, vamos agora observar um curto intervalo e voltamos dentro de instantes. Até já. Cá estamos para mais um baú. O meu espaço para o boxe era uma jangalé. No grupo de trabalho era a cumplicidade que havia. A escola é que nos leva para os clubes. Ser tático. Nós tínhamos o conhecimento básico de sudanês. Eu vinha a jogar com orgulho patriótico. Sempre que voltamos derrotados, o balanço é sempre positivo. Sim. Fiz um grande jogo contra o Futebol Clube de Porto à noite. E eu não conseguia gritar o golo, não consegui gritar o golo. E agora temos os nossos compatriotas de volta. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RENAM à cidade portuária de Natal. Davis Mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manuel Chicaba. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Bem-vindos à última parte desta noite informativa. Vamos agora olhar a atualidade internacional. A Polícia de Investigação dos Estados Unidos vai ajudar a investigar o tiro fatal de um polícia branco contra um adolescente negro. O chefe de polícia de Arlington, Will Johnson, disse em conferência de imprensa que seu departamento pediu Tom Class, agente especial responsável pelo FBI do escritório de Dallas, a participar na sonda da morte de Taylor e rever o trabalho de investigação e descobertas. A nossa afirmação para o nosso compromisso de transparência inclui o convite a Tom Class, agente especial encarregado do escritório do FBI Dallas, a participar neste caso e avaliar todo o trabalho de investigação e descobertas, disse Johnson. O jovem negro, que estava desarmado, foi baleado pelo polícia Alton Brad Miller, de 49 anos, um oficial ainda em formação com o departamento, disse a polícia. Johnson disse que oficiais do lado de fora do prédio fizeram contato verbal com o jovem negro através da parede de vidro, instruindo-o a deitar no chão. Em vez disso, o jovem correu para outra parte do prédio, onde tentou escapar através de uma porta trancada.
No confronto que se seguiu, Mila disparou 4 vezes ao jovem e um outro policial disparou uma vez. O chefe da polícia se recusou a revelar a distância entre o polícia e o alvo dos tiros e não quis avançar mais detalhes sobre o tiroteio quando questionado pelos repórteres. O jovem baleado, Taylor, que era de Arlington, estava a entrar para o seu 2º ano no Angelo State University, onde era defesa na equipa de futebol da escola. A polícia dos Estados Unidos da América nos últimos 6 meses está sob forte escrutínio devido ao uso de força, especialmente quando se lida com pessoas negras e latinas. Os sobreviventes da bomba atômica que foi lançada sobre a cidade japonesa de Nagasaki há 70 anos assinalaram o aniversário este domingo com orações e esperanças para um futuro melhor. A idade média dos sobreviventes do bombardeio de Nagasaki e Hiroshima ultrapassa os 80, segundo a imprensa japonesa, o que significa que cada vez menos sobreviventes continuarão vivos para recordar o dia 9 de agosto de 1945, quando a segunda e última bomba atômica caiu em Nagasaki, matando 150 mil pessoas. Muitos morreram atingidos diretamente pela explosão, enquanto outros foram mortos pela doença da radiação subsequente. O Japão se rendeu 6 dias mais tarde, terminando assim a Segunda Guerra Mundial. Uma sobrevivente de 80 anos de idade, Yasuko Tanaka, disse que este pode ser o último memorial em que participa. Tanaka tinha 10 anos de idade no dia em que a bomba foi lançada, matando os seus pais na casa de sua família, que se localizava a meio quilômetro do epicentro. 6 de seus 11 irmãos morreram depois em resultado da doença de radiação. As pessoas presentes no memorial deste domingo carregavam a esperança de que os acontecimentos de há 70 anos nunca se venham a repetir. Devido à ignorância pública sobre a doença de radiação, muitos sobreviventes enfrentaram discriminação grave. As pessoas temiam que aqueles que tinham sobrevivido aos bombardeios dariam à luz a filhos com problemas de saúde. Alguns até acreditavam que a própria doença da radiação era contagiosa. Uma ideia inusitada. Um homem construiu uma casa de 2 pisos usando madeira e barro. A casa chama a atenção de quem passa pela Estrada Nacional número 4, no bairro Luís Cabral. A história começa de um sonho de infância. Construir uma casa com altura suficiente para garantir segurança em caso de inundações. Em 1975, apareceu cheia na província de Zambésia, nós estávamos a viver na árvore. Então, crescemos lá, vivemos 4, 5, 6 dias lá em cima. E descemos, a água chegamos, ficamos. E aquela noção, e até agora não me esqueci. Natural do distrito de Namacurra, na província da Zambésia, Lopes Moreira tem uns 50 anos. Vive desde o ano 2000 no bairro Luís Cabral, onde viu sua casa ser arrastada pela força das águas devido à vulnerabilidade da zona às cheias. Para deixar de ser vítima das inundações, Moreira decidiu fazer, pelas suas próprias mãos, uma casa diferente, com 2 pisos, 9 metros de altura, 10 chapas de zinco, 4 janelas e 2 portas. Se tiver 2 portas, a cheia se vem deste lado, abre aquela porta, encosta, abre essa porta, encosta e fura os buracos, então a água começa a sair. Está a sair, você está em cima, estão a cozinhar, estão a comer, só pode sair a areia para baixo. Não sai. Depois vocês vivem. A água não tem 3, 4, 5 dias abundando nessa zona. Sempre tem corrente. Então é aquilo que eu fiz isto aqui, pensei em 2000. A casa tem 2 quartos e igual número de salas. Para chegar ao primeiro andar, é preciso usar esta escada, que dá acesso à varanda, com vista privilegiada para a Estrada Nacional número 4. Vejo as viaturas de acidente, acidente. Então, aquele também que cortou prioridade, que não tem razão, eu consigo ver. Às vezes costumo descer, ir lá, a polícia trânsito quando vê. Aquele que quer desmentir, eu vou dizer, não, esse aqui que não tem razão. Quando for num domingo, ou quando estiver aqui. Lopes Moreira vive com a esposa e 3 filhos. O primeiro piso, ainda em obras, falta completar os barrotes e a madeira, que serve de suporte. Se tivesse condições, Lopes diz que faria uma casa com melhores condições.
É a história de quem não se quis vencer pelas dificuldades e, apesar da falta de condições, batalhou para realizar seu sonho. E o benefício é mesmo este. Diariamente, uma vista privilegiada para a Estrada Nacional número 4 e para a portagem de Maputo. Helder Matuassa, Antônio Tiwa, STV. Vamos olhar o futebol. O Desportivo de Maputo venceu este domingo o Ferroviário de Nampula por 2-1 em jogo da 18ª jornada do Moçambola 2015. Foi um jogo que envolvia o aflito Desportivo de Maputo e o Ferroviário de Nampula, que está descansado no meio da tabela classificativa. Enquanto decorria a partida, os adeptos alvinegros empunhavam dísticos e cartões vermelhos com uma mensagem que dizia Rua, a direção de Michel Grispos. Quanto à partida, as duas equipas pautavam por um jogo mais prudente, com medo de verem suas balizas violadas. O primeiro lance de perigo surgiu aos 14 minutos com um ataque dos donos da casa, mas a bola passou por cima da baliza do guarda-redes Pinto. Outro lance perigoso dos alvinegros, mas que desta vez deu em golo, foi aos 27 minutos, quando o Sidik deu um golpe de cabeça forte na bola, que foi beijar o fundo das redes da baliza de Pinto. A equipe visitante arregaçou as mangas e foi à procura do gol de empate, que apareceu aos 42 minutos, dos pés de Daúdo, que soube aproveitar uma saída em falso do guarda-redes Wilson. Com o empate a uma bola, as duas equipes foram ao intervalo e a equipe de arbitragem, dirigida por Antônio Domingos, foi vaiada pelos adeptos do Desportivo que protestavam a má atuação da mesma. Os adeptos lançaram inclusivamente garrafas de água que atingiram o quarto árbitro. No reatamento, os primeiros 5 minutos foram pobres de espetáculo. A bola era massacrada, somente pontapeada pela frente. Mas mesmo assim, quem sentiu o sabor do segundo gol foi o Desportivo de Maputo, que por intermédio de Lalá dilatou o marcador para o 2-1. O Desportivo poderia ter ganho o jogo por mais se o árbitro não tivesse feito vista grossa a este lance em que Lalá é carregado na grande área. Os locomotivas de Nampula continuaram a acreditar que ainda podiam empatar o jogo e já no tempo de compensação remataram contra o corpo do jogador do Desportivo e a bola não entrou. Não havendo nada por jogar, o árbitro apitou para o fim do embate. Tanto o Desportivo como o Ferroviário de Nampula acabaram por jogar mais com o coração do que com cabeça, com inteligência. E sendo assim, tudo poderia acontecer. Até o empate poderia ter acontecido nesta última jogada, mas... Se é alta competição, se estamos a falar de alta competição, e se é alta competição ou se é visto para um lado para uma equipa como alta competição e para outra não. Porque uma equipa que se deita depois das 3 da manhã e tem que vir hoje jogar, e reparem, uma pessoa normal, e não estamos a falar de um atleta, na véspera de um jogo, precisa de 7, 8 horas de descanso. O Desportivo da Nacala voltou a perder este domingo no seu reduto, o campo da Bela Vista. Desta feita diante dos atuais campeões nacionais, a Liga Desportiva de Maputo, por uma bola sem resposta. Desportivo de Nacala, Liga Desportiva de Maputo, em mais uma partida da 18ª jornada do Campeonato Nacional de Futebol Moçambola 2015, realizada no campo da Bela Vista, em Nacala. O Desportivo tinha a obrigação de ganhar em função da sua posição na tabela classificativa da prova, mas foram os visitantes que entraram a empurrar o seu adversário para o seu último reduto, mas sem calma necessária na hora de finalização, e isso durante a primeira meia hora do jogo. Dada a pressão exercida, no minuto 38 os atuais campeões nacionais chegaram ao golo, por sinal o único da partida, apontado por Telinho numa assistência de Gildo, era balde de água fria na Bela Vista.
Com a desvantagem no marcador, o Desportivo foi correndo atrás de prejuízo, com visitas regulares à baliza do seu adversário até ao intervalo. E muito antes do fim da primeira parte, os nacalenses chegaram a gritar o golo, mas o árbitro da partida já havia assinalado o livre dentro da grande área, carga sobre o guardião João Guim. No reatamento, nada mudou apesar das substituições operadas pelos dois bancos técnicos. Pouco a pouco, o Desportivo de Nacala foi crescendo no jogo, mas os seus avançados sempre pecavam no capítulo de finalização, enquanto a Liga Desportiva de Maputo tentava gerir o magro resultado até o apito final do árbitro Celso Ablação. Anulamos as pedras fundamentais da Liga e durante os primeiros 25 minutos fomos uma equipe que esteve em cima da Liga. Para dizer a verdade, a partir desse minuto 25, a equipe minha, em algum momento, recuou as linhas e foi no momento que a gente sofreu o gol. Por orientação não nossa técnica, eles, infelizmente, acusaram, se calhar, a responsabilidade naquele momento e foi aí onde o jogo passou a ser dividido. Na segunda parte, domínio total, todo mundo viu, ficamos no meio campo do adversário, fomos mais para frente, mas não somos tão incisivos quanto eu gostaria que a equipe fosse. Uma primeira parte bem conseguida da minha equipa, perante um adversário que inicialmente também foi tentando chegar ao golo, mas nós tivemos, parece-me a mim, que todo o jogo controlado. O adversário, poucas oportunidades teve de golo. Nós, numa primeira parte muito mais bem conseguida, jogámos bem, criámos oportunidades de golo, conseguimos na parte final dessa mesma primeira parte o golo acabou por nos dar a vitória. E depois na segunda parte não conseguimos tanto, também por um agigantamento também da equipa adversária. Com este desfecho, Anteiro Cambaco estreia-se desta feita com uma derrota no comando técnico da equipa principal do Desportivo de Nacala, que na próxima jornada, a 19ª, desloca-se à cidade de Nampula, onde lhe espera o ferroviário local, enquanto a Liga Desportiva de Maputo mede forças em casa com os Guerreiros de Gaza, o clube de Chibuto de Lucas Bararicho. O Costa de Sol reassumiu hoje a liderança do campeonato após vencer o Ferroviário de Nacala por uma bola sem resposta. Foi uma partida bastante disputada de parte a parte. Entretanto, o primeiro lance de perigo pertenceu aos visitantes no lance em que, após uma assistência, Marufo não esteve à altura de bater Suarito. O Costa do Sol procurou responder com jogadas rápidas, mas a defensiva do Ferroviário de Nacala soube repelir sempre que necessário as investidas. Aos 26 minutos, o Costa do Sol provocou calafrios ao banco técnico do Ferroviário de Nacala com um remate de Cosmo, mas este saiu desenquadrado. O Costa do Sol voltou a levantar o público com um remate forte de Lineker, que obrigou uma defesa empenhada por parte de Jonas. Já nos instantes finais da primeira parte, os Locomotivas de Nacala estiveram perto do golo, na jogada em que, após um lance de bola parada, a bola bate na barreira e sobra para Elias, que recusou a oportunidade e levou a bola às nuvens. Numa altura em que a partida estava bastante intensa, foi seu intervalo. No reatamento, os donos da casa voltaram aguerridos e Lineker só não marcou porque Silva fez bem a mancha e a bola chegou com menos intensidade a Jonas. Já que a tarde era de Lineker, este aproveitou-se de uma desatenção da defensiva dos visitantes para devolver a liderança à sua equipa. O Ferroviário de Nacala esteve perto de empate, mas Binó viu a trave lhe negar o golo. Deu ainda tempo para Parquim fazer mal os cálculos. Os visitantes procuraram chegar ao empate, mas o Costa do Sol soube fechar-se bem até o apito final. Com a vitória, os canarinhos isolam-se na liderança com 34 pontos, mais 3 que o Anchaquene, que passa para a segunda posição. Foi uma vitória bastante sofrida. Tivemos que correr muito, tivemos que deixar tudo em campo, dar os parabéns ao Ferroviário de Nacala pelo jogo que fez
tivemos sorte, hoje reconheço, tivemos sorte, podíamos ter sofrido um golo, os resultados, se calhar, pelo aquilo que foi a produção de oportunidades, seria o empate. Criamos oportunidades, não concretizamos, mesmo depois do Costa Sol ter conseguido fazer o golo. Tivemos uma oportunidade clara para chegarmos ao empate, não marcamos. Quando é assim, eu acho que acaba sendo frustrante, porque trabalha-se e não se consegue atingir aquilo que são as vitórias. Mas vamos levantar a cabeça, continuar a trabalhar, que é para atingirmos o nosso objetivo. Muito bem, vamos agora olhar a tabela de resultados dos jogos da 18ª jornada do Moçambola. E nesta 18ª jornada, o Costa do Sol venceu por 1-0 diante do Ferroviário de Nacala. O Desportivo de Maputo venceu por 2-1 diante do Ferroviário de Nampula. O HCB de Songo venceu por 3-0 num jogo diante do Ferroviário de Climano. O Chibute Futebol Clube venceu por 3-1 diante do ENH de Vilanculo. O Ferroviário da Beira venceu por 1 diante do Ferroviário de Maputo. O 1º de Maio venceu por 2-1 diante do Machaquene. E o Desportivo de Nacala perdeu com a Liga Desportiva por 1-0. E assim colocamos ponto final nesta noite informativa. Foi um enorme prazer trabalhar para si. Continue a acompanhar a nossa restante programação. Nós voltamos a ver-nos numa próxima oportunidade. Até lá.